Olá, meus amores! Vamos hoje fazer um lettering em forma de maçã. Eu sou Carol Negin, sou calígrafa há 23 anos, professora de caligrafia. Esse é o canal Carol Negin Caligrafia. Se você ainda não conhece, te dou as boas-vindas e te convido para se inscrever, clicar no sininho para não perder nenhuma novidade, porque a gente sempre tem coisas muito bacanas por aqui. E hoje a gente vai fazer um trabalho completo, passo a passo, escrever uma frase bem bacana dentro de um desenho que hoje vai ser em formato de maçã. Deixa eu falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai usar nesse trabalho. Então, lápis para fazer o desenho e o rascunho, borracha, porque a gente vai precisar apagar depois que a gente passar a caneta, né? As canetas definitivas. Vou usar caneta preta, no caso eu estou usando brush pen, mas se você não tiver, pode usar uma canetinha hidrocor, pode fazer com lápis de cor, não tem problema. Vou usar a cinza para fazer o efeito de sombra e vou usar algumas coloridinhas aqui para dar os efeitos finais, ok? Mas a base que você precisa mesmo, vou usar uma fine line cinza também para sombrinha, mas o que você precisa mesmo para conseguir fazer esse trabalho do começo ao fim, lápis, borracha e uma caneta finalizadora. E cores, se você quiser, tá bom? Então vamos lá, começar do começo, que é o desenho da nossa maçã. Quando a gente vai colocar um texto dentro de um desenho, é bom que esse desenho seja o mais simples possível, porque um desenho muito complexo dificulta na hora de encaixar o texto dentro. Peraí, deixa eu colocar o meio no meio da folha aqui. Meio da folha aqui, certo? Então é daqui que vai sair o meio da minha maçã. Pronto. Quando a gente faz um desenho muito complexo, muito cheio de curvas ou muito cheio de pontas, fica mais difícil para encaixar o texto dentro do desenho. Então, um desenho simples ajuda nessa hora. A maçã tem um desenho simples. Eu não sei se você já viu aqui no canal, tem um lettering em formato de flor. Ele é mais difícil do que a maçã, certo? Eu fiz esse lettering baseada na frase de um poeta amigo meu, que eu sigo e amo o trabalho dele, o Vitor Fernandes. E ele escreveu uma frase que eu amei. E quando ele escreveu essa frase, eu me inspirei para colocá-la num formato. E gostei bastante do resultado, por isso vou fazer o passo a passo aqui com vocês hoje. Então, vou fazer minha maçã completa. Não vou escrever no cabo e nas folhas, tá bom? Mas eu vou fazer o desenho todo. E o texto vai aqui no corpo da maçã, ok? Então, pronto. Tá aqui o meu desenho. Aí, como sempre, quando a gente vai fazer um lettering, é interessante a gente usar as linhas guia. Então, a frase que eu vou escrever é: meu bem, vê se me escuta. A casca não é toda a fruta. Acho muito legal, é uma outra forma de dizer que a gente não pode julgar pelas aparências ou que as aparências enganam, né? Então, eu achei muito inteligente essa frase e vou dividi-la em 4 linhas. Então, a primeira, o ideal é que no centro do desenho a gente deixe a linha o mais retinha possível. Então, nessa primeira linha guia, eu vou acompanhar o desenho da maçã aqui. Na segunda, eu já vou deixar o mais retinho possível, sem, é claro, enrijecer aqui a linha. Não dá para ser totalmente reta, porque vai perder
essa curvatura aqui da maçã. Então, a gente adapta, mas deixando o menos ondulada possível para facilitar a leitura, tá? Vou colocar aqui, meu bem, vê, aqui, se me escuta, e 2 pontos. A casca não é, vou colocar aqui, e aí eu já volto um pouquinho mais pro formato da maçã. E por fim, aqui embaixo, toda a fruta. Então, essa é a forma de montar um esqueleto de um lettering que vai dentro de um desenho. Primeiro faz o formato do desenho todo e depois faz as linhas guia para encaixar o texto dentro. E aí você escreve acompanhando as linhas externas do desenho. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Primeira frase, a primeira parte da frase que eu vou colocar é meu bem, vírgula, vê. Então, quando eu vou encaixar no desenho, a minha letra tem que estar acompanhando sempre as linhas externas do desenho. Tem que encostar na linha externa. Por quê? Porque é isso que dá o formato da maçã. Carol, e por que você não está encostando na linha de baixo? Porque eu estou deixando um espaço, que é o que nós chamamos de respiro. Se eu encostar nessa linha de dentro, tanto em cima como embaixo, não tem espaço de leitura aqui entre uma frase e outra. O fato de ser dentro de um desenho já deixa a leitura um pouquinho mais difícil. Então, tudo que eu puder fazer para contribuir para que esse texto fique mais legível é importante, certo? Olha o B, olha o que eu vou fazer com o B aqui, presta atenção. Tá vendo que ele tá fazendo um ângulo aqui na pontinha da maçã? Acompanha. Se é a linha externa do desenho, acompanhe. Ah, mas o B vai ficar estranho. Não tem problema. Essa é a brincadeira do lettering em forma de desenho. A letra vai ser desenhada de acordo com o formato do meu desenho. Então, vamos lá. Segue o fluxo da linha. Mesmo que a letra não fique com um desenho perfeitinho como a gente está acostumado. Não tem problema. Aqui, o principal é manter o formato da maçã. Meu bem, vírgula, V. Esse V tem um acento. Aí aqui, peraí, que o E ou E, é porque eu sou paulista, gente, mas moro no Ceará há 20 anos. Então, meu sotaque já é bem cearense. O V. O E ou E, as perninhas, ó, tem que encostar aqui bem certinho no traço externo que tá o formato da maçã, mesmo ficando tortinho. E o meu acento circunflexo vai acompanhar também, ó. Todos os traços têm que acompanhar a linha externa do desenho para manter o formato da maçã. Então, meu bem, V. Aí, a segunda linha, a gente vai colocar se me escuta e 2 pontos, ok? Então, o S, lembrando que aonde tem linha externa do contorno, precisa encostar. Então, vou colocar um pouquinho mais para cima da linha, não vou encostar para deixar o respiro. V, C. Aí dá um espacinho maior para colocar o me.
Aí a linha de cima eu tô acompanhando, ó. A de baixo eu deixo um respiro. Outro espaço e aí eu escuta. Deixo um respiro para ficar um espaço entre uma linha e outra e garantir a minha legibilidade. Se encostar uma frase na outra, vai ficar muito confuso. Olha só como a letra vai crescendo aqui. Vá acompanhando as linhas guia que você fez. Não tenha medo. É normal que o tamanho das letras vai ficar variável agora. Tá tudo certo. E fica bem legal assim mesmo. Agora, olha só o A. Para garantir o formato aqui da parede da maçã. Maçã não tem parede, né, gente? Tudo bem, da borda da maçã, do nosso desenho. E os dois pontos vão encostadinhos nela, tá vendo? Eu vou cuidando para que a minha letra mantenha o formato do desenho que eu escolhi. Ok? Então, eu respiro aqui embaixo, a linha de baixo eu vou de novo encostar em cima e deixar um espaço embaixo. Aqui a gente vai escrever a casca não é. Então, o A vem encostando aqui na beirada do desenho e deixo o respiro embaixo. A. Não se preocupe com a mudança de tamanho e de formato que vai acontecer, porque as linhas guia estão todas tortinhas. Propositalmente para ficar com o formato do nosso desenho. A casca. Não. E aí o meu E vai ser bem grandão, ó. E vai encostar nas paredes da maçã. Olha como ele tá diferente de um E normal. Certo? Assim como o meu A aqui também tá grande e tortinho, assim como o formato da minha fruta. Então, meu bem, vê se me escuta, a casca não é, aí toda a fruta. Então, começando pelo T, vou acompanhando aqui o formato da minha maçã, e agora eu posso encostar embaixo, e devo, porque é a linha, não é mais linha guia da escrita, é a linha do formato do desenho, então essa eu tenho que encostar. O T, e vai encostar aqui nesse cantinho também. Toda. A. Fruta. Todo cuidado agora, porque a linha de baixo é toda externa, então ela tem que ser toda acompanhada bem direitinho. Tá. Pontinho. Então, assim, a gente encaixa a nossa frase dentro de um desenho para fazer um lettering com um formato. Agora,
a gente vai começar a passar a caneta para finalizar esse lettering. E aí, como é que eu vou fazer? Para ele ficar legal, eu vou usar a palavra fruta em vermelho, que é a cor da maçã, e o resto do texto eu vou fazer todo em preto mesmo, ok? Então, eu vou pegar aqui uma brush preta. Se você não tiver brush pen, não tem problema. Você pode fazer perfeitamente com uma caneta hidrográfica normal. Pode fazer com lápis de cor, pode fazer com uma esferográfica, com o material que você tiver, tá? Eu tô usando aqui o que eu tenho. E aí, vou passar em cima. Olha o cuidado aqui com o contorno. Passar em cima bem direitinho do meu rascunho feito com o grafite. A vírgula. Tem que fazer tendo a mesma atenção para contornar bem certinho as letras e garantir que o formato da maçã seja mantido. Porque daí, na hora que a gente apagar o lápis com o formato, as letras é que vão dar essa moldura para o nosso lettering. Se você também está escrevendo com uma brush pen, lembra de manter a forma de utilizar, colocando pressão para descer e tirando a pressão para subir, ou nos traços horizontais, para garantir o efeito de contraste da linha, que é essa linha mais fina e essa linha mais grossa, que também vai dar um efeito bem legal no nosso lettering. Se você estiver usando uma caneta de ponta fixa, que não seja uma ferramenta de expansão, aí você pode usar a técnica da falsa caligrafia para conseguir o efeito de contraste no traço. E começou a chover aqui em Fortaleza. Época de chuva por aqui, gente. Aí, atenção, que eu vou fazer até o A em preto, toda A, e a palavra fruta, como é que eu disse que ia fazer? Em vermelho, para dar esse destaque. E aí, nós acabamos de fazer o formato com as letras. Olha que coisa linda que fica o efeito. Antes de passar a borracha, eu vou terminar aqui os meus detalhes em caneta. Então, eu vou fazer o cabinho marrom.
e vou fazer as folhinhas em verde. Só para deixar mais alegre o meu desenho, certo? E aí eu posso passar a borracha só depois da tinta da caneta bem seca. Se não esperar secar, corre o grande risco de borrar a sua arte. Na hora de apagar, tem que ter um grande cuidado de não amassar o papel. Então, segura sempre com 2 dedos, esticando o papel para ir e voltar com a borracha. E se você estiver apagando uma área que é próxima à ponta do papel, que é onde a tendência maior de amassar, puxa a borracha para um lado só. Porque é nessa hora que a gente está apagando próximo da beirada do papel, que se você for e voltar com a borracha, a tendência da borracha pegar aqui na beiradinha e amassar é bem maior. Então, quando estiver apagando no meio do seu desenho, do seu lettering, você vai e vem com a borracha e segura com os 2 dedos aqui com firmeza. Quando você estiver apagando na beiradinha, puxa numa direção só. Olha que lindo! E agora a gente parte para as finalizações que não são necessárias, é só no caso da gente querer para ficar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Uma canetinha de gel branca aqui, eu vou dar só um efeitinho de brilho na minha folha. Para deixar ela com um charme. Aqui no cabinho também. E na palavra fruta. Porque fica bem acabado. É uma coisa simples que deixa bem bonito, ó. Vou pegar uma fine linezinha cinza, essa daqui é 01, para fazer um contornozinho de leve e o desenho central aqui da minha folha. E aonde seria a sombra da minha letra. Só na palavra fruta eu vou usar essa bem fininha, é bem discretinho, quase invisível. É muito bacana usar esses efeitos assim, suaves de sombra, porque não fica um risco evidente, mas o efeito que dá no olhar, a sensação que dá quando você olha, é de sombra, é de profundidade, fica bem bonito. Então, apesar de ser um acabamento delicado, não muito visível, ele dá um aspecto muito bonito para a letra. Vou pegar uma brush cinza clara para fazer a sombra na letra preta. E aí, para quem não sabe colocar o efeito de sombra
pode procurar aqui no canal. Tem vídeos muito bacanas falando sobre isso, explicando bem direitinho de que lado coloca a sombra. Tem bastante gente que confunde. E aí você pode fazer uma arte linda, uma letra bonita e de repente na hora de colocar esse efeito acaba não ficando legal. Então é bom ter esse cuidadinho de colocar a sombra do jeito certo. E aí vai dar também um efeito de profundidade. A sombra tem essa função. Tudo que é chapado, 2D, que está grudado no papel, não faz sombra. Então, o que acontece quando eu uso o efeito de sombra nas minhas palavras? Acontece que eu dou uma sensação de volume na minha letra ou no meu desenho. Só faz sombra o que tem volume, o que é 3D. Se for 2D, não faz sombra. Então, é muito legal usar o efeito de sombra para dar essa sensação de volume no desenho. Dá um destaque bem bonito. E deixa a letra com outro aspecto. Olha que coisa mais linda, gente, quando você aplica a sombra na letra, o efeito de profundidade que dá. E aí, eu já finalizei? Ainda não. Tem uma coisa muito importante, que sempre que a gente vai usar a frase de alguém, a gente precisa fazer, e eu gosto muito de ressaltar isso nos meus vídeos. Toda vez que a gente vai fazer um lettering com uma frase que não é de autoria nossa, que foi uma outra pessoa que escreveu, obrigatoriamente, por uma questão de respeito, por uma questão ética, a gente coloca o nome do autor da frase, certo? Nesse caso, é o meu amigo querido poeta J. Victor Fernandes. Então, eu vou colocar o nome dele aqui. J. Victor Fernandes. Então, por favor, se você faz letterings, gosta de praticar essa arte ou quer fazer para trabalhar com isso, não deixe, em hipótese alguma, de colocar o autor da frase, se a frase não for sua. Se você inventa frases, se você cria suas próprias, seus próprios textos, maravilha! Aí você simplesmente assina. Mas se você está usando algo que não é seu, que não foi de sua autoria, por favor, por uma questão de ética, de respeitar, coloque o nome do autor. Até porque, vamos pensar, se você fizer um lettering bem lindo, do seu jeito, você criou, e aí você pega e posta, e alguém vai lá e pega a foto do seu lettering, ou pega a frase que você criou e reposta e não diz que foi você, ou diz que foi ela mesma que fez. Você vai achar legal? Não vai, né? Claro que não. É uma questão de você ser respeitada, a sua arte ser respeitada. Então, assim como você gostaria de ser mencionada, de ser mencionado, de que as pessoas soubessem que aquela arte foi você que fez, faça isso também quando você for usar a arte de alguém, a poesia, a frase, a letra da música, seja lá o que for. Se não for de sua autoria,
coloque o nome do autor. E outra coisa que eu sempre digo que é muito importante, o autor criou a frase, mas quem fez o lettering, né? Nesse caso, fui eu. Então, eu sempre estimulo vocês também a fazerem isso, que é assinar a obra de vocês, né? O lettering é uma obra de arte, é uma produção artística. E aí, nesse caso, como eu já coloquei o nome do Vitor aqui embaixo, e eu acho que não vai caber em outro lugar aqui, eu vou fazer um charmezinho e vou colocar em cinza, bem clarinho, bem fininho, a minha assinatura aqui, contornando o cabinho da maçã. Carol Nedley. Pronto, bem fininha, bem sutil, dá pra ver, né? E tá ótimo, gostei assim. O que vocês acharam? Gostaram? Então, gratidão por ter assistido até aqui, faça em casa, teste outras frases, outros formatos se você quiser. Não esquece de curtir o vídeo, de mandar para as pessoas que você conhece que também curtem a arte da caligrafia, a arte do lettering. Vamos divulgar o canal para cada vez mais pessoas poderem praticar e aprender técnicas bacanas sobre isso. Muito obrigada por terem ficado, compartilhem o vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande beijo!